Oi, nós aqui de novo, porque estamos atrasados, né? Ontem eu não fiz o vídeo, então tô fazendo hoje dois. Para ler Gênesis 45, Salmos 3 e primeiro capítulo do livro de Lucas. Tá bom? Vamos lá? Gênesis 45, José revela a verdade. Bem novelinha, né? A essa altura, José já não podia mais conter-se diante de todos os que estavam ali, e gritou: "Façam sair a todos!" Assim ninguém mais estava presente quando José se revelou a seus irmãos. E ele se pôs a chorar tão alto que os egípcios o ouviram, e a notícia chegou ao palácio do faraó. Então disse José a seus irmãos: "Eu sou José, meu pai ainda está vivo?" Mas os seus irmãos ficaram tão pasmados diante dele que não conseguiram responder-lhe. "Cheguei mais perto", disse José a seus irmãos. Quando eles se aproximaram, disse-lhes: "Eu sou José, seu irmão, aquele que vocês venderam ao Egito? Agora não se aflijam, nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou diante de vocês. Já houve 2 anos de fome na terra, e nos próximos 5 anos não haverá cultivo nem colheita. Mas Deus me enviou à frente de vocês para lhes preservar um remanescente nesta terra e para salvar-lhes a vida com grande livramento. Assim, não foram vocês que me mandaram para cá, mas sim o próprio Deus. Ele me tornou ministro do faraó e me fez administrador de todo o palácio e governador de todo o Egito. Voltem depressa, meu pai, e digam-lhe: assim diz o seu filho José, Deus me fez senhor de todo o Egito. Vem para cá, não se demores. Tu viverás na região de Gósen e ficarás perto de mim. Tu, os teus filhos e os teus netos, e as tuas ovelhas, e os teus bois e todos os teus bens. Eu te sustentarei ali, porque ainda haverá 5 anos de fome. Do contrário, tu e a tua família e todos os teus rebanhos acabarão na miséria. Vocês estão vendo com os seus próprios olhos, e meu irmão Benjamim também, que realmente sou eu que estou falando com vocês. Contem a meu pai quanta honra me prestam ao Egito e tudo o que vocês mesmos testemunharam, e tragam meu pai para cá depressa." Então ele se lançou chorando sobre o irmão Benjamim, o abraçou, e Benjamim também o abraçou chorando. Em seguida beijou todos os seus irmãos e chorou com eles. E só depois os seus irmãos conseguiram conversar com ele. Quando se ouviu no palácio do faraó que os irmãos de José haviam chegado, o faraó e todos os seus conselheiros se alegraram. Disse então o faraó a José: "Diga a seus irmãos que ponham as cargas nos seus animais e voltem para a terra de Canaã e retornem para cá, trazendo seu pai e sua família. Eu lhes darei o melhor da terra do Egito e vocês poderão desfrutar a fartura desta terra. Mande-os também levar carruagens do Egito para trazer as suas mulheres e os seus filhos e o seu pai. Não se preocupem com os seus bens, pois a melhor de todo o Egito será de vocês." Assim fizeram os filhos de Israel. José lhes providenciou carruagens, como o faraó tinha ordenado, e também mantimentos para a viagem. A cada um deu uma muda de roupa nova, mas Benjamim deu 300 peças de prata e 5 mudas de roupa nova. E o seu pai enviou 10 jumentos carregados com o melhor do que havia no Egito e 10 jumentas carregadas de trigo, pão e outras provisões para a viagem. Depois despediu-se de seus irmãos e, ao partirem, lhes disse: "Não briguem pelo caminho." Assim partiram do Egito e voltaram a seu pai Jacó, na terra de Canaã. Eles deram a notícia: "Jacó ainda está vivo. José ainda está vivo. Na verdade, ele é o governador de todo o Egito." O coração de Jacó quase parou. Não podia acreditar neles, mas quando lhes relataram tudo o que José lhes dissera, e vendo Jacó, seu pai, as carruagens que José enviara para buscá-lo, seu espírito reviveu. E Israel disse: "Basta, meu filho José ainda está vivo, irei vê-lo antes que eu morra." Que lindo! Vamos agora para Salmos, agora vocês vão me ouvir cantando. Salmos 3. Davi confia em Deus na sua adversidade. Salmo de Davi, quando fugiu de diante da face de Absalão, seu filho. Senhor, como se tem multiplicado os meus adversários. São muitos os que se levantam contra mim. Muitos dizem da minha
não há salvação para ele em Deus, Selá. Porém tu, Senhor, és um escudo para mim, a minha glória, e o que exalta a minha cabeça. Com a minha voz clamei ao Senhor, e ouviu-me desde o seu santo monte, Selá. Eu me deitei e dormi e acordei, porque o Senhor me sustentou. Não temerei 10 milhares de pessoas que se puseram contra mim e me cercaram. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois feriste a todos os meus inimigos nos queixos. Quebraste os dentes dos ímpios, a salvação vem do Senhor, sobre o teu povo seja a tua bênção, Selá. Amém. Agora vamos para Lucas, capítulo 1, prólogo. Muitos empreenderam compor uma história após acontecimentos que se realizaram entre nós, como nos transmitiram aqueles que foram desde o princípio testemunhas oculares e que se tornaram ministros da palavra. Também a mim me pareceu bem, depois de haver diligentemente investigado tudo desde o princípio, escrevê-los para ti, segundo a ordem, excelentíssimo Teófilo, para que conheças a solidez daqueles ensinamentos que tens recebido. 1. Nascimento e vida oculta de Jesus. Anunciação do nascimento do precursor João Batista. Nos tempos de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote por nome Zacarias, da classe de Abias, sua mulher, descendente de Arão. Chamava-se Isabel. Ambos eram justos diante de Deus e observavam irrepreensivelmente todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Mas não tinham filhos, porque Isabel era estéril e ambos de idade avançada. Ora, excedendo Zacarias diante de Deus as funções de sacerdote, na ordem da sua classe, coube-lhe, por sorte segundo o costume em usos entre os sacerdotes, entrar no santuário do Senhor e aí oferecer o perfume. Todo o povo estava de fora, à hora da oferenda do perfume. Apareceu-lhe então um anjo do Senhor, em pé, à direita do altar do perfume. Vendo Zacarias, ficou perturbado e o temor assaltou-o. Mas o anjo disse-lhe: Não temas, Zacarias, porque foi ouvida a tua oração. Isabel, tua mulher, vai dar-lhe um filho, e tu o chamarás João. Ele será para ti motivo de gozo e alegria, e muitas se alegrarão com seu nascimento. Porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho nem licor, e desde o ventre da sua mãe será cheio do Espírito Santo. Ele converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. E irá diante de Deus com espírito e poder de Elias para reconduzir os corações dos pais aos filhos e os rebeldes à sabedoria dos justos, para preparar ao Senhor um povo bem disposto. Zacarias perguntou ao anjo: Como terei certeza disso? Pois sou velho e minha mulher é de idade avançada. O anjo respondeu-lhe: Eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus e fui enviado para te falar e te trazer esta feliz nova. Eis que ficarás mudo e não poderás falar até o dia em que estas coisas acontecerem, visto que não é deste crédito as minhas palavras, que se hão de cumprir a seu tempo. No entanto, o povo estava esperando Zacarias e admirou-se de que ele se demorasse tanto tempo no santuário. Ao sair, não lhes podia falar e compreenderam que tivera no santuário uma visão. Ele lhes explicava isto por acenos e permaneceu mudo. Decorridos os dias do seu ministério, retirou-se da sua casa. Algum tempo depois, Isabel, sua mulher, concebeu, e por 5 meses se ocultava, dizendo: Eis a graça do que o Senhor me fez, quando lançou os olhos sobre mim para tirar o meu próprio dentro dos homens. Anunciação do nascimento de Jesus. Esse capítulo é longo. No 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia, chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um homem que se chamava José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. Entrando o anjo, disse-lhe: Ave, cheia de graça, o Senhor é contigo.
Perturbou-se ela com essas palavras e pôs-se a pensar no seu que significaria semelhante saudação. O anjo disse-lhe: Não temas, Maria, pois encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberá e dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono do seu pai, Davi, e reinará eternamente na casa de Jacó. E o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo: Como se fará isso, pois não conheço o homem? Respondeu-lhe o anjo: O Espírito Santo descerá sobre ti, e a força do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso, o ente santo que nascer de ti será chamado Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, até ela concebeu um filho na sua velhice, e já está no 6º mês, aquela que é tida por estéril, porque o Deus nenhuma coisa é impossível. Então disse Maria: Eis aqui a serva do Senhor, faça-me em mim segundo a tua palavra. E o anjo afastou-se dela. Maria visita Isabel. Cadê? Estou na sequência certa? Estou. Naqueles dias Maria se levantou e foi às pressas à montanha, a uma cidade de Judá. Entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Ora, apenas Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança estremeceu no seu seio. Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Exclamou em alta voz: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. De onde me vem esta honra de vir a minha mãe do meu Senhor? Pois assim que a voz de tua saudação gritou aos meus ouvidos, a criança estremeceu de alegria no meu seio. Bem-aventurada és tu, que creste, pois se hão de cumprir as coisas que da parte do Senhor te foram ditas. E Maria disse, agora tá certo, sequência. Minha alma glorifica ao Senhor. Ao meu espírito exulta de alegria em Deus meu Salvador, porque olhou para sua pobre serva. Por isso, desde agora, me proclamarão bem-aventurada todas as gerações, porque realizou em mim maravilhas aquele que é poderoso, e cujo nome é Santo. Sua misericórdia se estende de geração em geração sobre os que o temem. Manifestou o poder do seu braço, desconcertou os corações dos soberbos, derrubou do trono os poderosos, exaltou os humilhados, saciou de bens os indigentes e despediu de mãos vazias os ricos. Acolheu a Israel seu servo, lembrando da sua misericórdia, conforme prometera a nossos pais, em favor de Abraão e sua posteridade para sempre. Maria ficou com Isabel cerca de 3 meses, depois voltou para casa. Nascimento de João Batista. Completando-se para Isabel o tempo de dar à luz, teve um filho. Os seus vizinhos e parentes souberam que o Senhor lhe manifestara a sua misericórdia e congratulavam-se com ela. No 8º dia, foram circuncidar o menino e o queriam chamar pelo nome de seu pai Zacarias. Mas sua mãe interveio. Não, disse ela. Ele se chamará João. Replicaram-lhe: Não há ninguém na tua família que se chame com este nome. Perguntavam por acenos ao seu pai como queria que se chamasse. Ele, pedindo uma tabuinha, escreveu nela as palavras: João é seu nome. Todos ficaram pasmados, e logo se lhe abriu a boca e voltou-se sua língua, e ele falou, bendizendo a Deus. O temor apoderou-se de todos os seus vizinhos, e o fato divulgou-se por todas as montanhas da Judeia. Todos os que ouviam conservavam-no no coração, dizendo, que será este menino? Porque a mão do Senhor estava com ele. Zacarias, seu pai, ficou cheio do Espírito Santo e profetizou nesses termos. Bendito seja o Senhor Deus de Israel, porque visitou e resgatou o seu povo, e suscitou-nos um poderoso Salvador, na casa de Davi, seu servo, como havia anunciado desde os primeiros tempos, mediante os seus santos profetas, para nos livrar dos nossos inimigos e das mãos de todos os que nos odeiam. Assim exerce a sua misericórdia com nossos pais, e se recorda da sua santa aliança, segundo o juramento que fez a nosso pai Abraão, de nos conceder que, sem temor, libertados de mãos inimigas, possamos servi-lo
em santidade e justiça em sua presença, todos os dias de nossa vida. E tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque procederás o Senhor e lhe prepararás o caminho, para dar ao seu povo conhecer a salvação pela perdão dos pecados. Graças à ternura e misericórdia de nosso Deus, que nos vai trazer do alto a vista do sol nascente, que há de iluminar os que jazem nas trevas e na sombra da morte, dirigir os nossos passos no caminho da paz. O menino foi crescendo e fortificando-se em espírito e viveu nos desertos, até o dia em que se apresentou diante de Israel. Amém. Glória a Deus. Bendito seja o Senhor.